Nós leremos os versículos de 1 a 10. Todos encontraram? Amém? Diz assim: quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quero pedir aos irmãos que voltem uma página aí na sua Bíblia. Nós leremos capítulo 1, versículos 17 e 18. É uma oração que Paulo faz em favor dos irmãos da igreja de Éfeso. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos ao Senhor em oração? Amado Deus, nós nos aproximamos do Senhor nessa noite, com toda a reverência, Pai, diante da Tua palavra que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. É a Tua palavra. Tu mesmo, Senhor, inspiraste os autores para que escrevessem essas letras. E, Pai, nessa noite nós oramos e clamamos ao Senhor que nos conceda, Pai, iluminação. O Senhor que escreveu essas palavras, nós clamamos que nos inspire nessa noite, para que essa palavra, Senhor, possa gerar frutos no nosso coração. Frutos, ó Senhor, que tragam glória e honra ao Teu nome. Frutos, ó Senhor, que tragam edificação para a Tua igreja, Pai. De tal maneira que nós saiamos nessa noite, Senhor, totalmente transformados pela Tua palavra, Senhor. Para que ao vivermos fora dessas paredes, nós possamos trazer glória ao nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos nessa noite, Pai. Amém. Amém. Esses 10 versículos, se você for ler comentários, se você for conversar com seu pastor, for conversar com pessoas que são estudiosas da Bíblia, elas vão te dizer que esses 10 versículos talvez sejam os 10 versículos mais sublimes de toda a Escritura. Talvez sejam os versículos que expõem com mais clareza e com mais beleza a obra executada por nosso Senhor na cruz. Talvez sejam os versos que trazem mais significado à obra que Jesus fez por nós naquela cruz. Isso porque, nesse texto, nós iremos deparar dois aspectos. Nós iremos deparar um contraste que há na vida daqueles que andam diante dos caminhos do Senhor e daqueles que andam alheios a Deus. E Paulo expõe para nós nessa noite esse contraste. E mais do que isso, Paulo vai nos mostrar as implicações deste contraste.
E note bem, Paulo faz isso, expõe esse contraste nos 6 primeiros versículos, se você for se atentar. Nos 3 primeiros versículos, Paulo vai expor a situação do homem sem Cristo. E nos versículos de 4 a 6, Paulo vai expor as características daqueles que são alcançados pela graça e misericórdia de nosso Senhor. E nos versículos de 7 a 10, Paulo vai nos mostrar os benefícios alcançados e as repercussões daqueles que são alcançados pela obra da graça do nosso Senhor. Paulo começa de forma terrível esse texto. Vocês talvez notaram que eu comecei o texto pulando essa parte, ele lhes deu vida. E de fato isso é no original, né? O texto no original começa dessa forma: vocês estavam mortos. E veja bem, irmãos, talvez todos nós aqui já nos deparamos com essa cena terrível, que é estar diante de alguém que está morto. Você se aproxima, você expressa ali palavras de saudade e a pessoa continua inerte. Os filhos chegam, gritam, clamam e a pessoa não ouve. A esposa derrama suas lágrimas, os entes queridos choram, as lágrimas caem no rosto e a pessoa não sente nada. Aqueles que estão mortos, eles estão insensíveis, ou seja, eles não conseguem perceber os estímulos que nos cercam. Eles não conseguem ver, eles não conseguem ouvir, eles não conseguem falar, eles não conseguem perceber as coisas, porque estão mortos. E talvez você já tenha experimentado isso com alguém que é muito querido a você. E você recorda que aquela pessoa se comunicava, das longas conversas, daqueles momentos tão gostosos, mas agora aquela pessoa está ali e não sente nada. Ela está morta. E Paulo usa essa figura para falar que o homem sem Cristo, ele está morto. E entenda, queridos, ele está morto, mas ele está fazendo as suas coisas, ele está negociando, ele está comprando, ele está vendendo, ele está estudando, ele está educando seus filhos, mas espiritualmente morto. Ele não tem sensibilidade espiritual, ele não tem prazer espiritual, não tem prazer nas coisas do Senhor. Ele não tem deleite no reino de Deus. Ele está morto. Você pode falar para ele das coisas de Deus, ele não vai ouvir. Você pode mostrar a ele a obra de Cristo, ele não vai enxergar. Ele está insensível às coisas espirituais. Ele está morto. E Paulo vai além, Paulo vai dizer que a razão dessa morte, olha aí comigo na sua Bíblia, vai me acompanhando aí, se eu falar alguma mentira aí vocês me corrigem. Paulo vai dizer que as causas dessa morte são os delitos e pecados. Delitos, queridos, é quando nós passamos do limite. Delitos é quando você estabelece uma regra e a pessoa vai e ultrapassa os limites daquela regra. É a mãe falar para o filho: olha, hoje você vai brincar aqui em casa. Ela deu uma bobeada lá, o filho está na rua jogando bola. Delitos é quando você vai além de um limite que é imposto por alguém que é superior a você. Pecado é quando nós erramos o alvo. Foi-lhe dado algumas condições para que você executasse uma tarefa e você não consegue. Você recebeu um treinamento para atirar e acertar o alvo e você começa a acertar todas as balas fora daquele alvo. Seja por não fazermos aquilo que devemos fazer, ou seja, fazendo aquilo que nós não deveríamos fazer, nós pecamos. E esses pecados nos trazem morte, porque a palavra do Senhor nos fala que o salário do pecado é a morte. Então veja bem, pecado e delitos é você fazer coisas que Deus não quer que você faça e deixar de fazer coisas que o Senhor te pede a fazer e você deixa de fazer. Seja por ação ou seja por omissão, nós estamos mortos. E Paulo vai além. Paulo vai dizer que além deste homem estar morto, este homem está também aprisionado. Veja bem o que Paulo fala aí.
Então, estávamos mortos em delitos e pecados, e nós andávamos dessa forma antes de Cristo Jesus, e nós também andávamos segundo o curso deste mundo. Paulo vai falar que este homem está morto, e além de morto, ele está dominado por algumas forças. E a primeira força que Paulo coloca aqui é o mundo. E o que é o mundo aqui, meus queridos? Mundo, entenda bem, não é a criação feita maravilhosa por Deus. Mundo aqui é um sistema social organizado com valores que são alheios à vontade de Deus. Com pressupostos, com princípios que fogem das Escrituras. Isto é o mundo. E vejam que aqueles que estão sem Cristo Jesus, eles andam segundo o curso desse mundo. Surge uma novidade, todos querem ter. Lança-se lá o iPhone, não sei que número que está agora, todo ano muda. E a pessoa quer ter. Lança um carro novo e a pessoa quer. Os amigos todos começam a se comportar de tal maneira. E aí aquela pessoa quer aquilo também. Muda-se um estilo de roupa e a pessoa quer aquilo. As pessoas estão mortas e estão sobre o domínio do mundo. Sobre o domínio, aqui entenda, a cultura. Sem Cristo nós somos escravos da cultura. E você vê isso o tempo todo. Você veja o que acontece no Afeganistão. Pessoas escravas da cultura. Veja o que acontece no nosso país. Nós estamos caminhando agora no mês de outubro para um dos feriados considerados principais no nosso país. Todos celebram ele, mesmo que não professam a fé, porque estão no segundo curso deste mundo, dominados pela cultura. E se não fosse o bastante, Paulo vai além. E Paulo diz que essas pessoas não são dominadas apenas pela cultura, pelo mundo, mas que elas também são dominadas pelo príncipe da potestade do ar. Entenda que é o diabo, o inimigo das nossas almas. Agora veja, irmãos, que situação terrível. É comum nós vermos na nossa sociedade as pessoas com um senso de liberdade. E elas olham para você que está aqui e serve a Deus e elas dizem, você não tem liberdade, eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quero. Sua igreja lá, o pastor proíbe você de fazer isso, de fazer aquilo, fala que você não pode aquilo acolá, não pode ir naquele lugar, não pode falar algumas coisas. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mal sabe essa pessoa que está totalmente dominada pela cultura. E aqui nós vemos outra pessoa que domina, Satanás. Entenda, Satanás, o seu desejo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Entenda que o diabo não brinca de ser diabo. Ele não vacila na sua obra. E ele vem para nos dominar e nos levar para distante da presença de Deus. Foi assim com os nossos primeiros pais no Éden. Ele chega e coloca ali uma dúvida, e coloca ali um benefício falso, que nos faz muitas vezes crescer das promessas do Senhor. E muitos daqueles que se acham livres, estão dominados, estão como que marionetes, que você olha e não consegue enxergar a linha, mas ela está lá, dominando todos os movimentos. Além disso, Paulo vai além. E Paulo diz que o diabo atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência é como eram chamados aqueles que nasciam longe dos caminhos do Senhor, ou seja, os gentios. Aqueles que nasciam longe das promessas, que não eram educados nos caminhos do Senhor. Paulo vai adiante e diz, entre eles todos nós também andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Paulo vai dizer que além do domínio da cultura e do diabo, aqueles sem Cristo estão dominados também pela sua carne. E eles andam vivendo e fazendo aquilo que lhes dá na telha, alheios à vontade de Deus, com aquela sensação enganosa e falha de liberdade. Elas são escravos da sua própria carne. E nós vemos Paulo, mesmo Paulo que aqui escreveu essas palavras, escreve em Gálatas, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne.
O mesmo Paulo diz que o homem carnal, ou seja, aquele que é regido pela carne, ele não discerne, ou seja, ele não consegue enxergar e compreender as coisas espirituais, porque eles são estranhas. E esta é a situação do homem caído, do homem sem Deus. Que terrível situação, irmãos. Um homem morto, insensível às coisas espirituais, dominado por Satanás, pela cultura e por sua própria carne, e pior ainda, com a sensação de que é livre. Que cenário terrível. E Paulo vai além e vai dizer que essas pessoas, elas estão caminhando a passos largos para a ira de um Deus santo e todo-poderoso. Que situação terrível, irmãos. O homem sem Deus, ele pensa que o pior inimigo seu é o diabo. Mas o pior inimigo de alguém sem Deus é o próprio Deus. Estranho isso, né? A gente falar que Deus é inimigo, né? Mas o homem sem Deus terá de lidar naquele grandioso dia que nós cantamos aqui nessa noite, com um Deus santo e todo-poderoso. O Deus que criou todas as coisas, todos os detalhes cósmicos que a ciência tenta perscrutar e não consegue alcançar porque é alto demais. E todos aqueles detalhes mínimos que nós tentamos enxergar no laboratório e não conseguimos ir a profundo porque é muito pequeno. Esse Deus que criou todas essas coisas, e não apenas criou, mas Ele sustenta pela sua palavra e pelo seu poder. É esse Deus grandioso que nós estaremos diante dEle naquele grandioso dia. E esse Deus não é só grandioso, mas Ele é santo, santo, santo. E por isso Ele não consegue lidar com o mal de forma tolerante. Ele não consegue lidar com o pecado de forma amistosa. E esse Deus, Ele vai se irar contra o pecado e contra o pecador. Irá destruí-los. Que cenário terrível, queridos. Que 3 situações tristes que Paulo desenha para nós nesses 3 primeiros versículos. Olha, morto, dominado e aguardando a ira de Deus, que é o pior dos inimigos. Que cenário triste. Que coisa horrenda. Esses 3 primeiros versículos talvez sejam os versículos mais tristes e prezados de toda a Escritura. Porque define quem nós somos por natureza. Define quem nós somos sem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas veja comigo. Leia aí. Qual que é a primeira palavra do versículo 4? Primeira palavra do versículo 4. O que está escrito? Mas. Vem todo esse cenário terrível, mas agora o apóstolo Paulo diz, mas Deus, nessas 2 palavras, meus queridos, estão contidas o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus, nós estávamos mortos, mas Deus, nós estávamos sob o domínio da nossa carne, de Satanás e da cultura, mas Deus, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno e para a ira de Deus, mas Deus, aleluia, esse é o Evangelho, e aqui está a nossa redenção em Cristo Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Entenda que Paulo desenha 3 situações tristes, os irmãos se recordam. E agora Paulo começa a desenhar 3 situações que nós alcançamos pela graça e misericórdia do Senhor. E a primeira delas é a vida. E vida aqui, meus queridos, é vida espiritual.
Agora nós podemos perceber as coisas espirituais. Agora aqueles que são alcançados pela graça e misericórdia de Deus, eles têm deleite nas coisas de Deus. Eles têm prazer na obra de Deus, têm prazer na palavra de Deus. E a palavra de Deus a eles não é penosa, e cumprir os mandamentos do Senhor não é penoso demais. Porque eles estão vivos e eles enxergam a obra do seu Redentor. Eles ouvem a sua palavra com doçura. Eles percebem as ações de Deus no mundo. Eles falam com graça, alegria, com intrepidez e ousadia das coisas do reino. Que privilégio, irmãos. Estávamos mortos, agora estamos vivos em Cristo Jesus. E Paulo não para aí. Segura aí na cadeira que tem mais. Mais benefícios alcançados em Cristo Jesus. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entenda aqui a sequência que Paulo faz. De Deus dar vida e de Deus ressuscitar. Com quem Deus fez isso? A quem Deus deu vida e ressuscitou? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas veja que Paulo aqui não está falando de Jesus, está falando de nós. Deus nos deu vida e agora Deus nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, nós estávamos sob o domínio de Satanás, da carne e da cultura, mas agora não, agora nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio, irmãos. Nós estamos nessa terra como peregrinos, nós marchamos aqui, nós trabalhamos, nós fazemos as coisas que precisamos fazer, mas também estamos já nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma doutrina maravilhosa, que os estudiosos chamam de união mística com Cristo. Nós estamos aqui, mas também já usufruímos dos benefícios de estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, que maravilha, irmãos. Imagine o privilégio seu, uma pessoa importante, aquela pessoa que você mais admira, que você olha e fala, puxa, eu quero ser igual àquela pessoa. Uma pessoa que você às vezes nem tem contato. Um ator famoso, um músico, um grande pregador. Imagina o privilégio se essa pessoa fala, olha, Tainã, Martim Lutero, liga lá. Tainã, hoje eu quero tomar um café na tua casa. Se eu vivesse naquela época, né, de Lutero, cara, eu ia ficar encantado. Eu ia pôr a minha melhor roupa. Eu ia passar um perfuminho. E eu ia cortar meu cabelo, que resta. E eu ia bonitão. Eu ia com todo assim, vigor e alegria estar ali com Lutero. Mas agora, no versículo 6, Paulo diz que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, irmãos. Com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis, com aquele que é santo, santo, santo. E nós que estávamos mortos e dominados, agora já estamos lá com Ele. Que privilégio, irmãos, que nós alcançamos. E é um privilégio que tantas vezes nós negligenciamos. E nós preferimos estar na presença de tantas outras coisas ou pessoas do que usufruir da união que nós temos com Cristo Jesus. E não para aí. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco em Cristo Jesus. Paulo aqui faz o último contraste. E ele fala que aqueles que antes estavam caminhando para o inferno, agora, salvos pela graça, eles aguardam um céu bendito e cheio de graça. Nós cantamos isso aqui nessa noite. E esse lugar é a nossa morada, é de lá que nós somos, é a nossa casa. O próprio Senhor nos prometeu, vou preparar-vos lugar. E Ele vai voltar. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, e para nós não importa saber o dia ou a hora.
mas importa-nos saber que Ele vai buscar, é uma promessa. E irmãos, essa promessa pode trazer tanto conforto ao teu coração nessa noite, porque nós vivemos numa sociedade miserável, que é alheia às vontades de Deus, aos princípios do reino. E nós estamos numa crise terrível, financeira, social, todos os aspectos da sociedade parece que estão desmoronando, estão se desfazendo como se fosse areia. Às vezes nós estamos lidando com dificuldades na nossa casa, com os nossos familiares, com doença, com falta de recursos. E essas coisas nos trazem tanta preocupação, não é verdade? Mas aqui nós temos Paulo dizendo que o Senhor está preparando o teu lugar, meu querido. Ele está preparando o teu lugar, a tua casa. E Ele vai vir te buscar. E eu acho que é por isso que o mesmo Paulo diz que se a nossa esperança nessa vida se resume às coisas dessa terra, nós seremos os mais infelizes dos homens. E o contrário eu acredito ser verdade. Se a nossa esperança final está na glória que há no céu, nos benefícios que nós teremos no céu, nós seremos as pessoas mais alegres. Porque nós lidaremos nessa vida como se fosse um tempo curto, uma passagem. Como aqueles que são representantes do nosso país, que vão para outro país e passam lá uma semana. Eles não criam raízes lá. Porque eles sabem que é uma semana. Nós temos pouco tempo nessa terra. Alguns vivem 10, outros 20. Os que vivem mais vivem 80. Mas é um tempo pequeno comparado com a eternidade que nós iremos desfrutar. Por isso, irmãos, se apega a essa esperança. Se apega a essa esperança. Que Deus está preparando para você um céu bendito, cheio de graça. Se é que você ama Cristo. E existe uma pergunta importante a se fazer nessa noite, irmãos. Nós vimos aqui 3 situações terríveis que acompanham aqueles que não conhecem a Cristo, que não usufruam dos benefícios alcançados na cruz de Cristo, e daqueles que vivem no temor e vivem experimentando da graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. São 2 caminhos. 2 caminhos apenas. E aliás, todas as vezes que a Escritura é exposta na igreja, irmãos, elas dividem a humanidade inteira em 2 grupos. E 2 grupos apenas. Aqueles que conhecem a Cristo e aqueles que não conhecem a Cristo. 2 grupos e 2 grupos apenas. E a nossa pergunta, e é uma pergunta que você não pode sair daqui dessa noite sem fazer para você mesmo, é: onde você está nessa noite? Em qual grupo você está? Você está morto, sem prazer, sem vontade das coisas espirituais? Suas vontades são dominadas por Satanás, pela cultura, pela sua carne. E está caminhando aí, achando que tem liberdade, mas a passos largos para o inferno. Ou você foi alcançado pela graça de Deus, está vivo e tem prazer nas coisas de Deus. Está nos lugares celestiais em Cristo Jesus e aguardando o céu bendito e cheio de graça. Onde você está nessa noite? Essa é a pergunta principal que você pode fazer na sua vida. Porque essa pergunta vai definir o seu destino eterno. Onde você está nessa noite? E talvez a segunda pergunta mais importante que você possa fazer na sua vida é: como passar de um lugar desse para o outro? Qual o caminho que eu devo percorrer para sair desse cenário terrível para esse cenário tão maravilhoso? E Paulo responde, irmãos: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A única forma de você passar de um lugar para o outro nessa noite é você colocar a sua fé em Cristo Jesus e nele somente. A fé cristã é uma fé que é singular, irmãos. Não há lugar para outros ídolos. É uma fé colocada em Cristo Jesus e nele apenas. Porque Ele mesmo nos diz que Ele é a verdade, que Ele é a porta e que Ele é o caminho. Ele diz que Ele é a vida e que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Coloque a sua esperança em Cristo nessa noite. Se aproxime a Ele com sinceridade. Fala: Senhor, olha, eu estou andando como morto nessa terra.
Minhas vontades são todas dominadas. E eu tenho essa sensação que estou livre, mas estou totalmente dominado e meu destino é terrível. Me socorra nessa noite. Inclina os teus ouvidos a mim. Me alcança pela tua graça e misericórdia. Só através de Cristo Jesus você pode passar de um cenário desse para o outro. Não seja enganado. Paulo fala aqui que nós também não devemos confiar nas nossas obras. E Paulo faz isso, irmãos, porque no céu não vai existir aquele que diz assim: olha, eu fiz, eu dei esmolas, eu ajudei o necessitado, eu fui no presídio pregar para as pessoas que estavam presas, eu fui no hospital, eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei. No céu não vai ter essas pessoas. No céu vão ter aqueles que vão olhar assim e falar: Senhor, por que eu, tão miserável, com um coração tão sujo, cheio de segundas intenções, que faz tanto mal para as pessoas, por que o Senhor me alcançou? Eu não mereço. Então nessa noite coloque a sua fé, a tua esperança em Cristo Jesus. E nós iremos encerrar, irmãos, com o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo começa falando que nós somos feitura de Deus. Feitura no original é poema. Paulo vai dizer que nós somos um poema de Deus, uma obra de arte feita, pensada, inspirada pelo nosso Deus. Você não é um acaso. Você não é um agregado apenas de moléculas, de átomos que se juntaram e que te formaram. Você não é apenas um ser social. Você não é apenas o teu intelecto. Você não é apenas o teu status social. Mas você é alguém que foi desenhado pelo próprio Deus. A imagem e semelhança do próprio Deus. Isso é importante na nossa sociedade, porque nós vivemos um momento, irmãos, que nós vivemos uma crise de identidade. Sobretudo os jovens não sabem quem são. Não sabem quem são. Mas se você foi alcançado por Cristo Jesus, você tem o privilégio de saber que você é a obra de Deus. Isso não é um acaso. Não pense que você está aqui por um acaso, irmãos. Que você nasceu na família que você nasceu por um acaso. Que você está aqui hoje, nessa noite, por um acaso. Não. Você é uma obra de arte do nosso Senhor. E veja o contraste. Antes nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo as obras e as vontades da carne. Agora Deus preparou para nós obras para que nós façamos. Ele já preparou. Nós fazíamos obras que glorificavam a nós mesmos, mas agora nós fazemos obras que trazem glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós fazíamos obras para o mal, agora Deus nos chama a fazer obras para o bem. Note o contraste, esse é um texto de contrastes, né? E por isso, meus queridos, Deus te chama para trabalhar e servir no seu reino. Ele te desenhou, cara. Ele tem projetos para você, Ele tem ministérios, Ele te deu dons e talentos maravilhosos que só você tem. E Ele tem coisas para fazer nesse mundo, e se você está nessa cidade, talvez nessa cidade, que é para você fazer. E Ele vai te capacitar. E Ele vai fazer você andar em boas obras. Isso é interessante, porque o verbo aqui é alguma coisa andando, não é uma coisa parada. A vida cristã é uma vida que anda. Não há lugar para aqueles que estão parados. E também não há lugar para aqueles que se retrocedem. Porque a vida cristã, ela anda. E o cristão anda em boas obras. Talvez você esteja num momento difícil da sua vida. E aí é você, eu queria dizer que o mesmo Deus, que às vezes nós passamos por momentos difíceis na vida, que às vezes a gente olha e fala: puxa, eu não estou andando em boas obras, estou desanimado, estou abatido, estou ferido. Mas o mesmo Deus que te tirou da morte para a vida, é o Deus que sustenta a tua salvação. E é o Deus que vai te conservar, irmão. Creia nisso. Até o dia de Cristo Jesus. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos segurar pela mão. E Ele vai nos achar fiel até aquele grande dia. Amém, irmãos? Eu gostaria de encerrar com algumas aplicações. A primeira aplicação, queridos,
é aqueles que estão aqui e olham para si e falam, puxa, eu não conheço esse Senhor, eu não conheço esse Deus. E eu estou vivendo como alguém que está morto, que está pelo domínio de Satanás, da cultura e do mundo e da carne. E eu estou ruim, cara. Eu não estou legal. Vá a Cristo nessa noite. Não saia daqui sem ir a Cristo, sem clamar pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus. Vá a Deus em oração. Procure seu pastor, procure seus presbíteros, seus diáconos, para que eles possam caminhar com você, para que eles possam te guiar no caminho da fé. Mas não saia daqui dessa noite sem clamar ao Senhor Jesus. Talvez você teve uma experiência terrível de vida e olhe para você mesmo e fala, poxa, Deus não vai me aceitar. Eu sou tão pecador, fiz tanta coisa errada que eu tenho vergonha até de falar. Vá a Cristo. Todos nós estávamos mortos. Não existe grau de morte. Ou está morto ou está vivo. Não importa em que aspecto e quais aspectos te levaram à morte. Vá a Cristo. Só Ele pode te dar vida nessa noite. Talvez você já conheça a Cristo Jesus. E está lidando com a graça de Deus em vão. Lidar com a graça de Deus em vão é quando nós transformamos a graça de Deus em graça barata. Sabe aquela história assim, só um pecadinho aqui, Deus vai me perdoar. Só uma escapadinha ali, ninguém está vendo. Deus vai dar uma segurada na minha onda. Deus não vai... Deus perdoa, Deus é bom. Deus é rico em misericórdia. Não faça isso. Não faça a graça de um Deus santo ser uma graça barata. Não transforme o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e todo o seu sofrimento por nós como algo que não tem valor nenhum. Não pise na cruz de Cristo. Não pise no sangue de Cristo derramado naquela cruz pelos nossos pecados. Sirva a Deus com integridade, com fidelidade. Deus não está brincando de ser Deus. O diabo não está brincando de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser crente. O Senhor quer que nós sejamos fiéis a Ele. E fiéis até o fim. Então, volte aos caminhos do Senhor. Se arrependa do seu pecado. E trate essa graça como a coisa mais maravilhosa que você pudesse ter nessa vida. Porque ela é. E uma última aplicação, irmãos, é que nós precisamos pregar isso para as pessoas. Nós estamos numa cidade de minoria evangélica. E eu tenho certeza que você convive e tem amizade com pessoas que estão mortos, que não têm vida espiritual. E eu tenho certeza que você ama essas pessoas, que você tem carinho por elas, que você faz de tudo para poder ajudá-las e agradá-las. Mas o maior amor e a maior prova de amor que você pode ter por elas é levá-las a Cristo Jesus. Pregue a palavra do Senhor. Faça igual Paulo diz a Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Não pare de pregar a palavra. Nós fomos alcançados porque alguém pregou a palavra a nós. Eu estava morto, irmãos. Mas quando eu tinha 16 anos, o meu professor de basquete me pregou o Evangelho. E o Senhor abriu os meus olhos para que eu compreendesse. Pregue a palavra. Porque aqui nós temos uma promessa. Não sei se você percebeu. Está uma promessa implícita nesse texto. De que se existe alguém morto, Deus pode dar vida. E é por isso que nós pregamos o Evangelho. Não porque nós podemos convencer as pessoas com a nossa pregação, mas porque o próprio Deus pode trazer vida naquele momento ali que você está pregando o Evangelho. E aquela pessoa que às vezes você pegou por 1, 2, 10, 20, 30 anos, de repente os olhos se abrem e ela recebe vida espiritual. Então pregue o Evangelho. Você jovem, na sua escola, pregue o Evangelho. Os seus colegas de sala estão caminhando para o inferno, enganados por ideologias totalmente contrárias ao Evangelho. Pregue o Evangelho a elas. Você que convive com pessoas na empresa, pregue o Evangelho para as pessoas que trabalham com você. Você que às vezes tem parentes próximos que não conhecem a Deus, pregue o Evangelho a elas. É isso que pode transformá-las. A maior prova de amor que nós podemos ter com alguém é anunciar a boa obra de salvação que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu queria orar com os irmãos, pedindo ao Senhor que possa trazer vida
aos nossos corações e possa nos iluminar através dessa palavra. Eu queria encerrar contando uma historinha. Tem um livro que eu gosto muito, de um autor que se chama Chesterton. Se você gosta de ler, talvez você já tenha se deparado com um livro dele que se chama Notas da Xícara Maluca. E nesse livro é muito legal, que ele conta uma coisa assim, ó. Tinham duas crianças brincando no jardim do prédio, e elas estavam conversando se fosse permitido a elas que elas fizessem um desejo, qual que elas fariam. Aí um primeiro falou assim, olha, eu queria ser grande, eu queria ser enorme, para que eu pudesse andar pelo mundo inteiro, para que eu pudesse escalar o Himalaia, que eu pudesse colocar a mão no Himalaia, aquele monte gigantesco, e eu pudesse andar sobre os continentes, sobre os mares, e experimentar dessas maravilhas. Aí o segundo vai e diz, olha, eu queria ser menor, eu queria ser pequeno, para que eu pudesse ver as coisas do meu dia a dia como que elas são grandes. Então, de repente, foi-lhe dado que esses desejos fossem concedidos. E aquela pessoa que desejou ser grande, ela começou a andar pelos continentes, caminhar pelos mares. E ela chegou no Himalaia e olhou assim, e viu que o Himalaia era tão pequeno, tão sem graça. Parecia um montinho, um banquinho perto dele. Então ela foi para o Monte Everest, olhou, nossa, tão pequeno, tão sem graça. E ela começou a andar pelo mundo, tentando ver coisas que lhe pudessem surpreender. E ele encontrou, na verdade, foi o tédio, aquela sensação terrível de não ter prazer em nada. Nada era grande, nada surpreendente. E o pequeno teve seu desejo realizado também. E então, o seu jardim, que era um jardim pequeno, do tamanho dessa mesa aqui, se tornou um jardim gigantesco. Aquelas flores que eram... Ele olhava e eram pequenas, agora eram gigantescas. E ele conseguia ver cada detalhe. Uma joaninha que era uma coisa pequena, agora era algo grande aos seus olhos. E aquele cara viveu a vida inteira admirando o seu jardim. E vendo a grandeza do seu jardim. E Chesterton encerra dizendo que nós queremos ser grandes demais é algo triste. Porque todos aqueles que se acham grandes, eles não têm prazer em nada. Eles não encontram grandeza em nada. E eu queria aplicar isso a esse texto hoje, irmãos. O sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz é grande demais. Nós não conseguimos nem expressar a grandeza desse sacrifício. Mas nós só conseguiremos enxergar a grandeza desse sacrifício quando nós enxergarmos quem nós somos em Cristo Jesus. Então eu queria que nessa semana você refletisse quem você era sem Cristo Jesus, onde você estava sem Cristo Jesus, e os benefícios que você alcançou através da obra de Cristo Jesus. Porque eu tenho certeza que se você olhar nessa perspectiva, aquilo que Cristo fez por você na cruz vai ser a coisa mais grande que você pode ver na sua vida. A maior prova de amor. Mateus nos diz que a pérola de maior valor, que aquele homem vendeu todas as suas propriedades para poder adquiri-la. Nosso bem maior. Mas se você se ver grande demais, talvez esse sacrifício para você vai ser um sacrifício tão pequeno, tão sem graça, que não serviu de nada. Senhor, nessa noite, diante da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, nós nos humilhamos, Senhor. Diante da Tua palavra nós nos humilhamos, porque nós vemos quem nós somos de verdade. Aqui, Senhor, não há filosofia, aqui não há sociologia, aqui não há coaching, aqui não há teologia da prosperidade, Senhor. Aqui mostra quem nós somos, e nós somos pó sem o Senhor, Deus. Sem o Senhor nós estamos totalmente perdidos. Sem o Senhor não há esperança, não há expectativa. Sem o Senhor, Deus, nós caminhamos a passos largos para o inferno. Mas Deus, a Tua palavra nos mostra que enquanto nós estávamos mergulhados na lama do pecado, o Senhor foi lá e nos resgatou, e nos deu vida,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Pai. Que privilégio, Senhor, que maravilha que nós temos. Nós não temos palavras, Senhor, para expressar tamanha graça. Nós olhamos, na verdade, para nós, Senhor, e nos vemos como aqueles que não merecem tamanho amor, porque nós éramos teus inimigos, Senhor. Mas o Senhor nos resgata. Tua palavra nos fala que pode por alguém bom, até que alguém se disponha a morrer por uma pessoa boa. Mas o Senhor não, o Senhor morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor nos alcançou quando nós estávamos longe do Senhor, e o Senhor nos trouxe a tua presença. Pai, o Senhor prepara para nós um lugar. O Senhor prepara para nós um céu bendito e cheio de graça, onde nós iremos experimentar pela eternidade da eternidade da tua presença plena, onde não haverá choro, não haverá lágrimas, onde nós teremos de fato paz e alegria. Ah, Senhor, nós ansiamos este lugar. Por isso, Pai, nós clamamos nessa noite: tira de nós, Senhor, as raízes dessa terra. Tira de nós, ó Deus, as coisas dessa terra que nos prendem e que nos amarram e que nos iludem, Senhor, como se a nossa vida fosse apenas essa. Ah, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que nós contemplemos a maravilha do céu, para que nós ansiamos esse céu bendito, Deus. Abra os nossos olhos. Coloca, Pai, no nosso coração prazer pelas coisas do Senhor, anseio e deleite nas coisas do Senhor, Pai. Ah, Deus, se nós estamos desanimados, abatidos, sem vigor, reaviva a Tua obra em nós, ó Deus. Reaviva a Tua obra em nós. Em nome de Jesus, traz vida, para que nós possamos experimentar de novo, ó Deus, daquele primeiro amor. Para que nós possamos experimentar, Deus, da Tua graça como o nosso maior bem nessa terra. Abençoa essa igreja, ó Senhor. Abençoa o conselho dessa igreja. Abençoa o pastor dessa igreja, Senhor. Guia, Deus, esses nossos irmãos, para que eles possam ser tremendamente usados pelo Senhor nessa cidade. Abra as portas, Deus, para que o Evangelho seja pregado através dessa igreja. Para que essa cidade, Deus, seja impactada através dos irmãos aqui dessa igreja. É o que nós clamamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.